Nesse vídeo você vai aprender como criar um texto cor de ouro de forma simples e realista usando o Photopea. Quer adicionar mais brilho ao seu texto? Então nesse vídeo você vai aprender a utilizar texturas, preenchimentos gradientes, curvas e muitos outros elementos para criar um texto cor de ouro usando o Photopea. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício e seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. Mas antes de continuar, eu gostaria muito de ter você inscrito aqui no canal e já vou pedir para você ir ativando o sininho com todas as notificações, pois assim você sempre será informado quando um novo vídeo for postado. Aproveita também e deixa o seu like para fortalecer ainda mais o canal. Desde já eu te agradeço. Recados dados. Bora para a prática. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Antes de começar, eu gostaria de te lembrar que todos os recursos que eu irei usar no vídeo estará disponível para download. Basta que você assista o vídeo até o fim para encontrar o link onde esses recursos se encontram para poder realizar o download. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo projeto. Esse projeto ele vai ter a resolução de 1920 por 1080. Vou clicar em criar. Nessa nova etapa eu vou adicionar uma imagem de textura ao projeto. Então para isso eu vou no menu Arquivo, Abrir e Posicionar. Em seguida eu vou escolher esse arquivo aqui, vou clicar em Abrir e aí eu vou dar uma rotacionada nessa imagem e vou dar uma ampliada também nela. Vou confirmar. Eu estou achando essa textura muito clara, então eu vou mexer um pouquinho no brilho dela. Para isso eu vou adicionar uma camada de ajuste do tipo brilho e contraste. Aqui na caixa brilho eu vou colocar um valor negativo próximo dos 60. Vou testar aqui para ver o que combina, né? Eu acho que 55 tá de bom tamanho, né? Menos 55. Acho que vai ficar legal. Como eu quero deixar o meu projeto mais organizado possível, eu vou pegar essas duas camadas, a brilho, contraste e textura, e vou selecionar as duas, né? Para isso eu clico na primeira camada, seguro o Shift e clico na segunda para selecionar as duas, e em seguida clico no botão Nova Pasta. Vou dar o nome de fundo, e como eu não preciso mais dessa camada background, eu vou excluí-la. Agora eu vou começar a inserir meu texto, né? Eu vou digitar um texto aqui sem me preocupar muito com a fonte, tamanho básico aqui 400, vou digitar a palavra ouro, não importa muito a cor. Vou pegar aqui a minha ferramenta de mover, vou posicionar. É claro que esse texto ele vai sofrer modificações, vou dar uma selecionada aqui, vou aumentar um pouquinho mais. Eu vou até daqui a pouco mudar a fonte para poder deixar uma fonte um pouco mais elegante para esse tipo de trabalho. Então vou só posicionar aqui o texto. Vou abrir aqui o painel caractere, vou mudar aqui o rastreamento para poder aproximar um pouco mais as letras do texto. Vou reposicionando e vou selecionar o texto e vou mudar a fonte. Eu vou utilizar uma fonte chamada Lobster 1.3, mas você pode usar a fonte que você achar melhor, fica ao teu critério, tá? Então vou selecionar aqui a fonte. Eu acho que não ficou legal porque ficou tudo maiúsculo. Vou aqui fazer a mudança. Vou deixar só a letra O maiúsculo, beleza, tá pequeno, né? Vou selecionar e vou dar uma aumentada aqui no painel caracteres, no painel caractere, né? Vou dar uma aumentada aqui no rastreamento, dar uma ajustada na verdade. Acho que vou ter que aumentar o tamanho também. Então aqui no canto da palavra tamanho eu consigo fazer esse aumento. 715 tá bom. Eu vou reposicionar novamente. Como falei, a cor não importa porque a gente vai alterar essa cor logo mais. Agora eu vou abrir aqui os estilos de camada, da camada ouro. Para isso eu vou dar 2 cliques
aqui do lado, né, do nome da camada ouro, e com isso eu tenho a janela estilo de camada. Eu vou marcar aqui a opção bezel e relevo e vou fazer algumas modificações. A princípio eu vou manter o estilo, a técnica do jeito que está, tá? Então vai ficar bezel interno, suavizar e cima. Isso eu não mudo. Então eu vou mudar aqui a profundidade, vou colocar 400, tendo uma profundidade um pouco maior, né, como se a iluminação tivesse vindo meio que na diagonal. Eu vou mudar o tamanho também para 22, acho que é um tamanho legal, e você percebe, né, que a luz, a forma como a luz está batendo, né, tá dando um efeito 3D ao texto. Eu vou também mudar o ângulo dessa luz, eu vou querer 90 graus, ou seja, a luz vai vir de cima, então eu vou colocar aqui um valor 50, o restante das opções não vou alterar, eu vou só marcar a opção sobreposição em gradiente, que também não vou mudar absolutamente nada, ele vai ficar com um gradiente preto e branco, é apenas para diferenciar da cor atual, e vou clicar no botão aceitar. Para manter o meu projeto organizado, eu vou com a camada ouro selecionada, clicar no botão nova pasta, vou digitar o nome texto e vou arrastar a camada ouro para dentro da camada texto. Vou dar 2 cliques aqui na pasta texto para abrir o estilo de camada. Então eu vou clicar aqui em sombra externa. Você já consegue ver que há uma sombra na parte inferior, né? Isso porque o ângulo da luz está vindo de cima para baixo. Vou mudar aqui a opacidade, vou aumentar um pouquinho, vou deixar ela em 57%, arredondar para 60%. E aqui no ângulo eu vou manter 90 graus. Distância 27, espelhar 0, mas eu vou aumentar aqui o tamanho para uns 55 pixels. O restante eu vou manter e vou clicar no botão aceitar. Agora eu vou adicionar uma camada de ajuste do tipo curvas, porque é com essa camada que eu vou moldar, né, o meu texto para que ele fique com aspecto de fato de ouro. Então eu clico aqui no botão nova camada de ajuste e escolho a opção curvas. Ela foi criada dentro da pasta texto, então eu vou arrastá-la para cima da pasta texto, porque logo em seguida eu quero aplicá-la, né, como máscara de corte. Para isso eu clico com o botão direito e escolho a opção máscara de corte, porque dessa forma essa camada vai ser aplicada apenas ao que estiver dentro da pasta texto. Agora eu vou criar alguns pontos nessa linha em diagonal da camada curvas para que eu possa ir manipulando a forma como tanto os tons claros, escuros e médios da minha pasta texto, né, onde está o texto, melhor dizendo, vão ser alterados, dando uma característica mais profissional. Se você quiser saber mais sobre a camada curvas, eu tenho um vídeo exclusivo aqui ensinando passo a passo como é que você pode estar trabalhando com mais propriedade com essa ferramenta, né, com essa camada especial. Então vou clicar aqui, vou dar outro clique aqui, aqui também, aqui também, aqui também. Eu vou estar formando aí mais 5 bolinhas, né? Na verdade já tem 2, uma na ponta da linha e outra na outra extremidade, e de forma intermediária eu coloquei mais 5 bolinhas. E essas bolinhas eu vou arrastar. E você vai observar que à medida que eu arrasto, claro, eu vou dando tons diferentes. Não se preocupe muito com a posição dos pontos, né? Quais são os valores que tem aqui na caixa X ou Y. Basta que você posicione as bolinhas depois de criadas, mais ou menos como eu estou posicionando aqui, tá? Que vai chegar praticamente ao mesmo resultado que eu cheguei, ok? Bom, eu gostei do resultado. É claro que ele pode mudar, né, de acordo com o que eu for adicionando mais adiante, mas eu já tenho um relevo bastante convincente nesse meu texto. Agora eu vou adicionar uma camada de cor sólida, porque eu já quero começar a dar um tom de ouro. Então eu adiciono a camada de cor sólida e vou pegar um tom próximo, né, da cor do ouro. Então vou experimentar aqui algumas cores. Na dúvida, se você não souber a cor que eu escolhi, basta que você veja aqui no final as cores do RGB, né, do Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul. Basta que você insira as mesmas informações que eu coloquei aqui, que você vai ter a mesma tonalidade.
Observe que o texto sumiu, claro, porque eu preenchi, né, uma camada de cor sólida nesse tom amarelado. E o que eu vou fazer agora é justamente ajustar esse tom de amarelo para que ele se encaixe exclusivamente no texto. E para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar com o botão direito e escolher máscara de corte. Isso na camada, né, preencher com cor sólida. Dessa forma ele aplica exatamente na pasta texto. E uma outra mudança que eu vou fazer é mudar o modo de mesclagem, porque senão vai ficar essa cor chapada, né? E eu vou perder tudo aquilo que eu fiz em termos de iluminação no texto, tanto nos tons claros quanto nos tons escuros e médios. Então eu clico aqui no modo de mesclagem e escolho a opção luz indireta. Olha só a diferença que fica, né? Eu vou aproveitar agora, vou selecionar o texto e vou dar uma aumentada no tamanho dele. Eu acho que ele pode ser mais valorizado aqui no background e vou reposicioná-lo aqui no centro da tela. Eu acho que eu vou dar uma ajustada aqui na camada curvas, porque depois que eu coloquei a cor eu percebi que eu posso dar uma melhorada. Então vou mudando aqui o posicionamento de algumas dessas bolinhas até chegar no aspecto que eu desejo. Feito isso, eu posso aqui ocultar o painel curvas. Agora, para dar um aspecto ainda mais profissional, eu vou aplicar um contorno a esse texto. Vai ser uma borda que vai valorizar ainda mais esse efeito. E para isso eu vou dar um clique duplo aqui ao lado do nome ouro da camada de texto, para que o painel estilo de camadas seja aberto. Vou marcar a opção brilho interno. Você vai observar que assim que eu habilitar, vai aparecer um contorno exatamente numa cor amarelada, que é a cor que está ali setada no momento. E eu vou fazer algumas configurações. Modo de mistura, eu vou mudar para a luminosidade. Vou mudar a opacidade para 30%. Vou mudar aqui o tamanho. Vou aumentar um pouco mais. Deixar aqui por volta de uns 47 pixels. Vou aumentar o alcance aqui para 100%, dando ainda mais profundidade aqui ao texto. E vou clicar no botão aceitar. Bom, praticamente o efeito está finalizado, né? Se você quisesse parar por aqui, já estaria muito bom o seu trabalho. Porém, eu quero acrescentar mais algumas coisas. Eu quero colocar aqui um efeito como se tivesse marcas de polegar manipulado por alguma pessoa. E também eu quero dar um pouco mais de brilho a esse texto. Então, para isso, eu vou adicionar mais um arquivo de textura. E para isso, basta que eu vá aqui em arquivo, abrir e posicionar e escolher o arquivo. Vou dar uma rotacionada e vou dar uma aumentada nesse arquivo para que ele ocupe todo o espaço do texto. E em seguida eu vou aplicar uma máscara de corte, assim como eu fiz com a camada de curva, e a preencher com cor sólida, para que ele se encaixe apenas ao texto. Com a camada digitais selecionada, eu vou mudar o modo de mesclagem para sobrepor. Com isso, eu vou conseguir visualizar com mais detalhe essa textura. Você observa que mudou, né? Ficou muito mais dourado com esse efeito, né, feito pela camada digitais. E se eu aproximar um pouco mais, você vai perceber os detalhes das digitais dessa textura. Olha só, é como se alguém tivesse tocado, né, nesse texto. Como está muito forte, eu vou diminuir um pouquinho a opacidade de 100 para 35 para suavizar um pouco mais essa visualização. Contudo, é opcional, você pode deixar 100%, 50%, quem define é você. Eu vou deixar 35%. Eu acho que eu vou dar uma aumentada aqui para dar um pouco mais de destaque, vou colocar 40%. Para fechar esse projeto e dar ainda mais credibilidade a esse efeito de ouro, eu vou agora deixar áreas específicas desse texto um pouco mais brilhante, dando ainda mais destaque ao texto. Para isso eu vou aqui no menu selecionar e vou escolher a opção intervalo de cores. Essa opção ela vai me permitir que eu escolha
dentro de uma tonalidade, né, dentro de uma cor desse meu texto, áreas que eu possa selecionar, de acordo com o grau de seleção que eu for especificando. Só que para isso eu preciso clicar dentro aqui do meu texto, né, qual é a cor que eu quero referenciar. Então eu vou selecionar aqui um tom desse amarelo aqui um pouco mais claro. Observe que agora na janela de visualização, essa com fundo preto, de acordo com a cor que eu cliquei, ele só encontrou dentro de um range, que é exatamente essa opção grau de seleção, ele só encontrou essa área. Então vou aumentar o grau de seleção e à medida que eu vou aumentando, ele vai ampliando as áreas com aquela tonalidade. Então ele vai pegar várias tonalidades, né, que se aproximem daquela que eu cliquei. Uma vez que eu estou satisfeito com as áreas que vão estar selecionadas, eu clico no botão aceitar. Observe que dentro daquele range que eu especifiquei, ele gerou, né, pequenas seleções. Isso vai ser muito legal porque vão ser essas áreas que vão ter mais destaque, vão ter mais brilho. Para isso eu vou adicionar uma nova camada de ajuste do tipo cor sólida e vou escolher aqui uma tonalidade, né, um amarelo um pouquinho mais claro. Caso você não saiba qual foi a cor que eu escolhi, basta digitar, né, os valores aqui de RGB, que você vai conseguir a mesma tonalidade que eu estou escolhendo agora. Então fica tranquilo em relação a isso. Uma vez escolhida a cor, vou clicar no botão aceitar. E agora eu vou pegar essa minha nova camada de cor sólida. Vou dar 2 cliques aqui na minha máscara para abrir o painel de máscara. E agora eu vou aumentar aqui o valor da difusão. Com isso, eu aumento o brilho daquelas áreas selecionadas. Olha só, vou deixar aqui um valor próximo dos 40 pixels. Eu acho que ficou legal. Um pouquinho menos, 28. Isso vai muito do gosto, né? Você que vai escolher, mas eu acho que 28 pixels tá bom. Vou fechar aqui o painel e olha só o antes e o depois. Então é isso, nesse vídeo eu te ensinei como criar texto cor de ouro no Photopea. E se você gostou desse vídeo, então por favor compartilha em todas as suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aproveite e ativa todas as notificações e já deixa o teu like, porque eu acho que o vídeo merece, não é? E se você tiver uma crítica, uma sugestão, uma dica, um macete, comenta aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer de ler e de te responder. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.